Em alguns momentos, por exemplo, o Pfeiffer vai dizer, não, a materialidade é uma metáfora. Estou falando de materialidade, na verdade não precisa ser o material. Né? Então, como é que se dá a relação das pessoas no Twitter, por exemplo? Então, claro, como você usa o dispositivo, em que dispositivo você está tweetando, mas também o próprio Twitter, o próprio software, deve ser levado em conta na sua própria constituição. Mas o software não é material, né? No sentido mais raso da palavra. Então, parece uma metáfora. Então, fica um pouco confuso. A teoria Torrente vai dizer, não, o software é um actante. Né? O Twitter é um actante. Assim como os dispositivos, né, o lugar onde você está. Então, essa rede de actantes te permite pensar como é que se dá a relação com o Twitter, por exemplo. Então, a teoria Torrente me parece, primeiro, partir de uma filosofia da técnica que está presente em outros autores, embora o próprio Latour vá fazer críticas, por exemplo, ao Heidegger, 5 minutos, mas eu encontro muitas semelhanças aí no Leroy Gourhan, no Stigler, no Simondon, certo? Pensar que a relação sujeito-objeto não dá para ser separada, porque é intrínseca, tem uma ideia mesmo determinista que a nossa relação, que o humano só se constitui nessa relação com os artefatos, não dá para separar essas coisas. Quanto mais objetos, mais subjetividades aparecem. Então, me parece muito interessante pensar que se evitaria uma espécie de papel fundamental e principal do sujeito em relação ao objeto que é externo, mas sim pensar que não há essa divisão e que só há essa relação intrínseca entre sujeito e objeto. Então, a ideia dos híbridos, né? E toda a ideia da mediação, da pontualização, das caixas pretas, que vai aparecer, essas ideias vão aparecer na teoria Torrente, que ajuda também a pensar essas experiências. Tem algo próximo aí da teoria sistêmica também, né? Então, algo que dialoga com outras teorias. Mas, no fundo, é pensar que o humano não é o centro. Né? Quando eu delego ao Pão de Açúcar o envio de informação, ele é um actante que vai balizar a minha relação naquele lugar. Né? Assim, o Latour vai falar do cinto de segurança, do quebra-mola, de uma mola na porta, etc. De como é que não dá para pensar nessa divisão muito clara entre sujeito e objeto. Em algum momento ele diz, temos que pensar mesmo, às vezes essas coisas se tornam tão invisíveis, viram caixas pretas, que nós não conseguimos ver efetivamente essas redes. Mas quando a coisa quebra, o ar-condicionado quebrar, o projetor quebrar, é como se abrisse uma caixa de Pandora e a gente conseguisse identificar todos os actantes que estão envolvidos. Quem é que vai consertar, qual é a empresa, quando é que o cara vem, o que está envolvido, quais são as peças, de onde vieram, etc, etc, etc. E o Latour vai dizer em um momento, por exemplo, um avião não voa. Quem voa são as companhias aéreas. Então, pensar esse conjunto muito complexo de interrelação entre os diversos actantes. Então, para pensar as mídias locativas, eu estou propondo, estou fazendo isso, colocando aqui muito claramente uma perspectiva de dúvidas, pensar uma metodologia, os atores, quais seriam os atores, os actantes nesse caso, os dispositivos, os serviços, os usuários e o próprio contexto do próprio lugar. Etapas de análise, então como é que a gente vai investigar isso, etc. E para terminar, eu tento fazer uma rápida análise de alguns sistemas e como é que os modos, na realidade, eles se interrelacionam. Né? O projeto não tem um modo específico, tem vários modos agindo. Então eu vou pegar um exemplo rápido de cada um. Por exemplo, o Wikimapas, que é um projeto aqui no Rio de Janeiro, de comunidade de baixa renda, onde os usuários vão com os seus telefones celulares mapear a comunidade. Eles mesmo produzem, e estamos estudando mais, os bolsistas aí estão analisando isso, o que as pessoas declaram, o que elas fazem. Né? Então elas vão escrever sobre o lugar, vão produzir um mapa escrevendo sobre o que tem na sua comunidade. Tem um Twitter que diz, rua tal mapeada, centro comunitário tal mapeado, lan house tal mapeado. Então eles passam a ir, a frequentar, a se inserir efetivamente no contexto local, isso faz sentido, e produzem informação sobre isso. A relação depois da declaração das pessoas é efetivamente que eles começam a ver de uma outra maneira o lugar onde eles vivem. Começa a ter uma outra dimensão os lugares onde eles vivem. Então tem um modo de escrita, que é a produção efetiva, um modo de sociabilidade, que é participativo e colaborativo, e um modo de visibilidade também, porque o mapa é sempre um olhar, né, de cima, né, uma espécie de vigilância, mas nesse sentido aí, talvez menos, de uma
maneira menos negativa, né? Não é para impedir uma ação, né? Mas efetivamente para um olhar de cima monitorando aquele lugar. Então a cidade não é apenas um lugar de passagem, de apatia, mas se torna um lugar praticado, né? Por essa identificação. Então a interpretação futura seria algo por aí, né? O modo de visibilidade atua como um olhar panóptico, né? Que olha tudo, e esse regime de visibilidade, de sociabilidade, de escrita, produz espaço, e faz sentido para o espaço. O modo de escrita, realidade aumentada, eu falei rápido, assim, um tempo atrás na UE Futuro, o meu argumento era que a realidade diminuída, não a realidade aumentada, né? Toda a produção desse tipo. Realidade aumentada é você pegar um dispositivo móvel, apontar para um lugar e casar uma informação eletrônica a esse lugar onde você está vendo. Não é ver um pão de açúcar na internet, mas é apontar o telefone celular. Tem um software chamado Wikitude que faz isso. Você aponta para o pão de açúcar e ele vai buscar na Wikipedia o verbete pão de açúcar e fixa para o usuário naquele momento o que é a história do pão de açúcar, por exemplo. Então, esse tipo de... O que está em jogo aí? Né? Então, primeiro, uma espécie de narrativa sobre o espaço urbano construída de cima para baixo. Né? Preocupante. Por que em alguns lugares onde eu aponto tem coisas e outros não? A partir de momento, a minha relação com o espaço vai se dar só para coisas onde há algo acoplado, o que não existe informação eu vou apagar, né? E não vai ser do meu interesse. Então, que tipo de narrativa é essa que está sendo construída nesse consumo, né, do espaço? Então, ele produz aí uma maneira de escrita, efetivamente, mas também de visibilidade, e apenas um sistema que eu descobri aqui, um japonês, há um modo também de sociabilidade. Na maioria das vezes o sistema já está pronto, mas em alguns outros eu posso escrever também. Modo de escuta sonora, como eu falei do murmúrio, né? Tem experiências muito interessantes no Canadá, em São Paulo. Quando você está num determinado bairro, você pode ver a história de uma pessoa que ia na feira com a avó e conta como é que era aquele mercado há um tempo atrás. Né? Isso constrói uma história, né, de baixo para cima, assim como o projeto Península Voice, também em Bristol, que é muito interessante, as pessoas são entrevistadas e deixam seus depoimentos sobre o espaço. Então constitui assim uma espécie de apropriação narrativa sonora dos lugares, associando histórias criadas, vividas pelas pessoas e que permitem essa nova relação com o espaço. E os jogos, né? Também os jogos, as redes sociais móveis e as zonas de acesso que permitem também um modo lúdico de apropriação do espaço. Você joga na rua, mais com telefone celular, GPS, rádio, etc. Então, esses dispositivos ajudam a uma apropriação lúdica do espaço. Eu estou chamando de modo lúdico, mas também tem visibilidade, acesso e sociabilidade. As redes sociais móveis, sociabilidade, mas também de visibilidade. E as zonas de acesso, onde as pessoas, a gente começa a ver como o lugar cria uma espécie de viscosidade. Esse território informacional vai criando uma espécie de viscosidade, né, onde as pessoas vão procurar a conexão. Né? Onde é que meu celular pega melhor, onde é que tem uma rede Wi-Fi, onde é que eu consigo identificar onde é que as coisas estão acontecendo pelo meu dispositivo. Então, essa forma aí de atração informacional do lugar se dá no modo de acesso. Então, para concluir, então, eu acho que o interessante é produzir sentido efetivamente local e como é que elas podem ser utilizadas. Na realidade, elas têm sido mais utilizadas pela publicidade, coisas totalmente inúteis e sem importância. Você está no ponto de ônibus e o ponto de ônibus enviar a música que toca no comercial da Sprite. Ou passar por debaixo de um outdoor e o outdoor enviar a publicidade. Então, esse tipo de coisa é o que o mercado, ou realidade aumentada, você pega uma latinha de refrigerante, bota na frente da sua webcam e aparece um jogo ridículo de pão na frente em realidade aumentada em 3D. Então, o que está aparecendo mais, efetivamente, é esse tipo de experiência, ou os artistas. E começa, com a profusão dos smartphones, a aparecer outros sistemas. Né? Então, no fundo, o que vai acontecer daqui para frente, não sabemos direito. Né? Efetivamente, se não produzir discursos, né, que possam ser efetivamente de criar sentidos no lugar onde você vive, isso vai se perder como uma nova pirotecnia tecnológica sem nenhum interesse.